Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos Henrique Bochecha. Sejam bem-vindos. E agora nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a equação do segundo grau. Logo depois dessa revisão, nós faremos 8 ou 9 questões aí daquela lista de matemática básica 2, tá? Então vamos lá. Então coloquei aqui um resuminho para vocês. Equação do segundo grau em x. Então isso quer dizer que a nossa incógnita é x, né? E o maior expoente desse x é 2, né? Equação do segundo grau em x. O grau da equação é o maior coeficiente do x. No caso aqui, o 2, né? Equação do segundo grau. Então, nós temos aqui a equação do segundo grau que já está na sua forma resolutiva, né? Ou forma reduzida. Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Caso contrário, não teremos esse termo aqui e passa a ser uma equação do primeiro grau. O que nós chamamos de a aqui é o coeficiente de x². O que chamamos de b é o coeficiente de x e o c nós chamamos de termo independente. Então, a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é esse delta? Delta é b² menos 4ac. Na equação do segundo grau, quando o delta é positivo, a gente encontra duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, são duas raízes reais e iguais. Se o delta for menor que zero, não tem raiz real. Quando eu falo não tem raiz real, não quer dizer que não tem raiz. Nós temos raízes, só que são raízes imaginárias. São duas raízes imaginárias distintas. Esse é um caso à parte que vocês vão estudar no conjunto dos números complexos. Além da fórmula resolutiva, nós vamos ter aqui as relações entre coeficientes e raízes, também conhecido como relações de Girard. Soma das raízes x1 mais x2 é menos b sobre a. E o produto das raízes x1 vezes x2 é c sobre a. Na nossa listinha de matemática básica, nós teremos a oportunidade de aplicar essas relações entre coeficientes e raízes. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Peguei aqui uma equação do segundo grau, só que não está na forma ax² mais bx mais c, né? Vou dar uma ajeitada, então vai ficar x² menos 4x menos x é menos 5x. Passei esse menos 6 para cá, vai ficar mais 6. Agora sim, ax² mais bx mais c. Então o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Calculo o delta, b² menos 4 vezes a vezes c. Isso daqui vai dar 25 menos 24, que é 1. Agora eu vou colocar lá na fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Lembrando que o a ali é 1. Menos 5 mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1, 2. Como é 5 mais ou menos 1, então vou fazer 5 menos 1 e depois 5 mais 1. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. 5 mais 1, 6, sobre 2, 3. Então essas são as raízes. Eu poderia também chegar a essas raízes 2 e 3 usando soma e produto de raízes. Soma das raízes, menos b sobre a, que é 5. Produto das raízes, c sobre a, que é 6. Então, esses números são 2 e 3. Por quê? 2 mais 3 vai dar 5 e 2 vezes 3 vai dar 6. Beleza? Agora, vamos resolver essa equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos usar a ideia que foi utilizada para deduzir aquela fórmula. Que ideia é essa? Nós vamos trabalhar com um produto notável, que é o quadrado da diferença. Olha, o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, nós temos aqui x² menos 5x, peguei esse mais 6 e coloquei do outro lado, ó, menos 6. E agora, eu vou tentar escrever no primeiro membro algo desse tipo, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, no lugar desse menos 5x, olha o que eu fiz. Menos 2 vezes, que é da fórmula. O x aqui é o meu primeiro. E o segundo vai ser o 5 meios, olha. Menos 5x é a mesma coisa disso daqui, ó. Se eu simplificar esse 2 com esse 2, vai dar menos 5x. Foi só uma forma diferente de escrever para atender essa condição aqui.
para identificar quem é o meu segundo termo. Como o meu segundo termo é 5/2, está faltando agora o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado de 5/2. Só que isso daqui eu acrescentei. Ora, se eu acrescentei essa potência aqui no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro, tá? Então, observem aqui, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, nós estamos aqui, nós vamos fazer isso, ó, transformar como o quadrado da diferença de dois termos. Então, essa expressão, esse trinômio quadrado perfeito, equivale ao quadrado de x menos 5/2, tá? Então, nós temos aqui o menos 6, o quadrado de 5/2, 5 ao quadrado 25, 2 ao quadrado 4, tá? Agora, a gente vai resolver isso daqui. Reduzir ao mesmo denominador, que é 4. 4 por 1 vai dar 4, então aqui vai ficar menos 24 somado com 25 vai dar 1. Então, vai dar 1/4. Como o quadrado dessa diferença é 1/4, então essa diferença é mais ou menos a raiz quadrada de 1/4, né? Então, qual é a raiz quadrada de 1/4? 1/2. Então, essa diferença é igual a mais 1/2 ou menos 1/2, tá? Agora é só isolar o x. Menos 1/2 mais 5/2, 4/2, 4 sobre 2, 2. 1/2 somado com 5/2, 6/2, 6 sobre 2, 3. Tá aí uma outra maneira de resolver. Então, agora eu vou pegar essa ideia aqui do produto notável para a gente deduzir essa fórmula aqui, que é a fórmula que nós conhecemos como fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo aqui, o que eu fiz? Eu dividir tudo por A, né? A é um número diferente de zero, então eu posso dividir por A tranquilamente. Então, A por A é 1, B sobre A, C sobre A e 0 dividido por A é 0. Peguei o meu C aqui, meu termo independente, passei para o outro lado, então menos C sobre A. Agora, essa expressão aqui, eu tenho que usar aquela ideia do trinômio quadrado perfeito, ó. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nós temos isso daqui, está faltando isso daqui. Então, eu vou ter que pegar aquele termo do meio ali e escrever como 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, ao invés de b sobre ax, eu coloquei 2 vezes b sobre 2ax. Então, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo. O meu segundo termo é esse daqui. Então, está faltando agora o quadrado do segundo termo. O que eu fiz? Eu acrescentei o quadrado desse segundo termo aqui. Só que se eu fiz isso do primeiro membro, eu tenho que fazer também no segundo membro para manter equilibrado a minha equação, né? Continuando aí. Vimos, então, que isso daqui é isso, ó, é o quadrado da soma de dois termos. Olha, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, mais o quadrado do segundo. Beleza, ó. Transformei nesse produto notável aqui. Agora nós vamos resolver isso, ó. B ao quadrado e 2A ao quadrado é 4A ao quadrado. Reduzindo aqui ao mesmo denominador, é 4A ao quadrado. Dividido por A é 4A, então menos 4AC. E 4A ao quadrado por 4A ao quadrado é 1, então B ao quadrado. Então, B ao quadrado menos 4AC, que está aqui. Então, se o quadrado dessa soma é isso, essa soma é mais ou menos a raiz quadrada daquilo ali, né? Então, o x mais b sobre 2a é mais ou menos essa raiz quadrada. Então, eu vou extrair a raiz em cima e embaixo, tá? Então, raiz quadrada disso e raiz quadrada de 4a ao quadrado. Só que aqui a gente vai tomar um cuidado, porque se a gente se distrair, a gente já coloca aqui a 2a. Mas olhem só, vamos prestar atenção aqui um pouquinho. A raiz quadrada de a ao quadrado só é a quando a for maior ou igual a zero. Como o meu a ali é diferente de zero, o a pode ser maior que zero ou menor que zero. Então, quando a gente calcula a raiz quadrada de a ao quadrado, na verdade é o módulo de a. Só que módulo de a é o próprio a quando a é maior ou igual a zero, que é o nosso caso aqui. E módulo de a é menos a quando a for menor que zero. Então, quando o meu a for maior ou igual a zero, essa raiz quadrada de 4a ao quadrado vai dar 2a. Então, é exatamente o que nós temos aqui. Agora, e se aquele a ali for negativo? Então, a raiz quadrada de a ao quadrado vai dar menos a. Então, aqui embaixo vai dar menos 2a.
Aí o que vai acontecer? Ó, mais por menos é menos, menos por menos dá mais. Só que menos mais isso daqui é a mesma coisa que mais ou menos isso daqui. Então, na verdade, na realidade, não vai mudar, tá? Mas eu preciso fazer essa observação. Agora, continuando aqui. Se eu tenho aqui o mesmo denominador, nós vamos repetir o denominador e vamos somar ou subtrair os numeradores, né? Então, está aí a nossa formulazinha de Bhaskara. Ou a gente pode substituir esse b ao quadrado menos 4ac por delta, né? Então, foi aí deduzido a fórmula de Bhaskara para vocês. Aproveitando a oportunidade, nós vamos deduzir também a formulazinha da soma das raízes e o produto das raízes, né? Considerando aí que o delta é maior ou igual a zero, tá? Por que considerando delta maior ou igual a zero? Se o delta for maior ou igual a zero, nós temos duas raízes, sejam elas diferentes ou iguais, mas temos duas, tá? Então, vamos lá. Soma das raízes. A soma das raízes... Deixa eu um pouquinho para cima. Como a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então uma raiz é somando e a outra é subtraindo. Então, somando essas raízes, mesmo denominador. Vou repetir o denominador e somar os numeradores. Só que mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta vai dar zero. Menos b com menos b é menos 2b. Simplificando esse 2, menos b sobre a. Então, está provado aí para vocês que a soma das raízes é menos b sobre a. Agora, e o produto das raízes? Então, uma raiz somando, a outra subtraindo. Como que nós multiplicamos frações? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável também, né? Então, o quadrado do primeiro é o quadrado de menos b e menos o quadrado do segundo. Só que o quadrado de menos b é b ao quadrado. E aqui eu coloquei que o quadrado da raiz quadrada de delta é delta. Por que eu estou falando isso? Eu sei que o meu delta ali é maior ou igual a zero, tá? É a condição para eu ter duas raízes reais. Então, ó, raiz quadrada de delta ao quadrado. Isso daqui é raiz quadrada de delta ao quadrado. Então, isso realmente vai dar delta. Se o delta aqui eu considerasse negativo, eu teria que colocar um módulo, tá ok? Mas eu estou considerando delta maior ou igual a zero. Então, aqui deu delta. Mas o que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar do delta, eu coloquei b ao quadrado menos 4ac. Agora, nós vamos abrir isso daqui. Como tem um sinalzinho de menos, troco o sinal aqui e aqui. Então, vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Então, ó, b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. Cancelando isso daqui, né? Sobrou 4ac sobre 4a ao quadrado. Repetiu o 4ac e no lugar de 4a ao quadrado, eu coloquei 4 vezes a vezes a. Simplifiquei 4a com 4a e sobrou c sobre a. Então, realmente, o produto das raízes é c sobre a. Valeu, galera. Um abraço aí para vocês, saúde para todos. Se gostaram, deixe um like aí, professor Carlos Henrique Bochecha, tá? Valeu mesmo. Tchau, tchau.